Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso 7º encontro online. Para quem não me conhece, eu sou a Rosana Laísa, sou psicóloga clínica e atuo há 34 anos. Então hoje a gente vai estar conversando novamente. Oi, Rô, tudo bom? Hoje eu vou estar conversando novamente sobre transtornos, dúvidas, sobre diagnósticos, sintomas. E aí, eu não sei se está saindo direitinho no grupo da página da Síndrome do Pânico. E apesar que aqui, olha, eu não estou conseguindo ver as pessoas ainda entrando. Tô conseguindo aqui no live aqui do meu perfil. E aqui também eu tô passando no grupo da página da Síndrome do Pânico, no meu perfil de Rosana Laísa. Mandei um WhatsApp cobrando a live. Já tô aqui, Rô. E também, assim, eu vou colocar depois um canal de psicologia Rosana Laísa no YouTube, tá? Pra quem quiser depois ver. Só que, Rô, aqui no... Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Aqui no grupo da Síndrome do Pânico, eu acho que tá passando. Depois aí vocês me dão um alô pra ver se tá passando mesmo ou não, tá? Oi, Luiz, boa noite, tudo bom? Juliana, como faço para diminuir as crises de ansiedade e pânico? Então, Juliana, muitas pessoas me perguntaram a respeito do treinamento autógeno, tá? Esse treinamento, na verdade, é uma técnica alemã que foi desenvolvida. Oi, Camila, tudo bom? Oi, Sérgio, tudo bem? Então, assim, essa técnica do treinamento autógeno, autógeno quer dizer origem em si mesmo, é uma autoindução que a pessoa vai estar aprendendo, tá? Então, é um condicionamento mental, uma técnica alemã, que isso foi apresentado em 1926 por um médico que chamava Dr. Schutz. Então, o que eu fiz nesses 34 anos aí de trabalho? Eu desenvolvi essa técnica para a fórmula consciente. Então, o que seria isso? Através de alguns comandos, a pessoa consegue ter o autocontrole sobre o corpo. Aí ela consegue controlar o batimento cardíaco, a pressão arterial, ela tem um relaxamento muscular muito grande, então a pessoa ela entra no estado de consciência alterado, tá? Então, para todos os meus pacientes, eu ensino esse treinamento autógeno, porque assim, aqui no consultório seria uma vez por semana, mas em casa a pessoa está trabalhando com o cérebro 24 horas. Então, a pessoa vai ter esse autocontrole, a pessoa vai estar conseguindo lidar com todas as situações difíceis, e principalmente na questão da crise do pânico, né? Para ter um trabalho preventivo, às vezes para ela nem ter a crise do pânico. Boa noite, Stephanie, tudo bom? Boa noite, Nelly, tudo bem? Se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Eu tô aqui à disposição. Então, assim, no treinamento autógeno, o que acontece no cérebro? Oi, Neuza, você conseguiu aqui entrar? Hoje eu tô fazendo a live no seu grupo, no notebook, tá? Então, vou ver se eu consigo responder, assim, todas as perguntas. Eu queria te pedir desculpas também da semana passada, né? Que a gente não conseguiu responder a todos, porque às vezes as mensagens passam muito rápidas, né? E aí não tô conseguindo, depois aos pouquinhos eu vou respondendo um por um, tá, gente? Mesmo que eu não consiga responder todas as perguntas hoje, aí vocês deixam as perguntas aí nos comentários, que um por um eu vou estar respondendo, tá bom? Fiquem tranquilas. Ah, agora tá entrando o pessoal do grupo da página da Síndrome do Pânico. Stephanie, boa noite. Denise, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Hipoglicemia, o que é? Tem relação com ansiedade? Então, o que acontece na hipoglicemia? Você tem uma queda de dosagem de açúcar no sangue. E aí a pessoa ela tem aquela sensação, às vezes, de desmaio, tá? Aquela sensação que, de repente, a pessoa ela não consegue focar muito, fica com uma imagem, às vezes, meia turva, né?
E na crise do pânico, às vezes tem pessoas que têm também esse processo de hipoglicemia. Por isso que é importante também, gente, acho que antes de a gente fazer um diagnóstico correto, procurar também um exame clínico, tá? A partir do momento que a pessoa tem esse exame clínico e vê que clinicamente a pessoa está normal, então ok, então aí eu posso procurar uma terapia, eu vou fazer com um psicólogo. Oi, boa noite, Ero, tudo bom? Boa noite, Rosana. E aí eu vou procurar também um psiquiatra para estar tomando também a medicação. Estou adorando. Gente, Rodrigo, quando. Passou rápido. Gente, eu não sei. Tenta colocar aqui na página do grupo da Síndrome do Pânico, que eu tô aqui no notebook. E aqui eu também estou passando a live no meu perfil, então tá no celular, e o celular é pequenininho, e aí eu não consigo ler direito, tá, gente? Qual é a dica para quem tem uma crise em público? Oi, Jessi, tudo bem? Boa noite, Beatriz. Então, Jessi, o que você pode estar fazendo? Nesse momento, a respiração diafragmática é extremamente importante. Porque quando você começa ali a passar mal, a oxigenação ela é deficiente no cérebro, tá? Então, assim, aos pouquinhos, você inspira pouco ar, vai soltando o ar devagar, conta mentalmente até 4, vai fazendo essa respiração várias vezes, porque a oxigenação vai ser mais... vai ocorrer mais no cérebro, nas células do corpo também, e a ansiedade ela vai começar a diminuir, entendeu? Boa noite, Beatriz. A respiração ajuda muito durante uma crise? Sim. É isso que eu estava falando, Beatriz, assim, a respiração diafragmática ela é a mais importante. Porque na crise do pânico, o que acontece, gente? A pessoa está no nível de ansiedade acima do normal, tá? Então, a respiração fica deficiente mesmo. Aí sente todos aqueles sintomas que vocês conhecem. Taquicardia, né? As mãos congeladas mesmo né? Às vezes num dia quente, a pessoa fica com o corpo gelado, uma sensação que parece que tá frio por dentro, às vezes muito quente por dentro, uma coisa meio estranha, né? E a pessoa acha que vai infartar, que vai ter realmente uma sensação muito ruim, por isso que a gente chama crise de pânico, tá? Então, por isso que também a oxigenação ela é importante também para ser trabalhada. Oi, Rosana, tudo bom? Posso tomar sertralina junto com... acho que agora foi paroxetina. Fran, oi! Passando rapidamente, só para deixar um beijo para a melhor psicóloga do mundo. Oi, Fran. Imagina, um beijão para você. Boa cirurgia, viu? Que dê tudo certo. E aí depois você me fala, tá? Como é que foi? Oi, Maria. Oi, Viviane, tudo bom? Pânico só ataca em lugares quando... ai, já passou. Renata, certos alimentos ajudam? Sim, tem certos alimentos que assim, que a gente fala que seria... que equilibra a nossa serotonina, tá? O que é a serotonina? Ela equilibra o nosso humor. E dentro por exemplo, do transtorno do pânico, dentro da depressão, dentro, assim, às vezes, do transtorno de ansiedade generalizado, o que vai acontecendo? Você vai tendo esse desequilíbrio da serotonina, tá? Aí, um desequilíbrio da noradrenalina, da adrenalina. Então, o que vai acontecendo? Você vai sentindo esses sintomas que seriam as crises, que é a taquicardia, sudorese, né? A respiração fica ofegante, né? Tudo isso, tá? Então, tem alguns alimentos, por exemplo, a banana, né? Que a gente fala que tem um triptofano. Depois eu até posso estar passando uns alimentos mais adequados, que eles, assim, equilibram mais esses neurotransmissores, tá? Principalmente a serotonina, tá? O chocolate também é um alimento, assim, ele é rápido de absorção e por isso que dá aquela sensação de prazer também no nosso corpo, né? Então, a banana também, ela é muito importante, às vezes molhos, né? Então, eu vou estar passando depois para vocês com mais calma, tá? Boa noite, Diego. Olá, é normal sentir que tem um tumor na cabeça ou confusão na cabeça? Sim, Diego, é normal. Por quê? Porque a sensação, vocês não entendem, né? Assim, aparentemente, clinicamente, a pessoa tá normal, tá? Mas aí é que parece que tem alguma coisa ruim na cabeça que a pessoa fala, né? Às vezes um câncer, alguma coisa assim. Geralmente, a pessoa, às vezes, que tá nesse processo de ansiedade acima do normal, ela acha que vai ter alguma doença mais grave. Ou, às vezes, que o médico, na verdade, não conseguiu detectar realmente, né, qual o problema específico realmente que a pessoa tem.
Então, às vezes a pessoa tem uma pontada, às vezes na cabeça. Então, ela acha que tem um tumor, alguma coisa assim, tá? Então, assim, ninguém vai morrer por causa do transtorno do pânico ou transtorno de ansiedade generalizada, tá? Ou, de repente, um transtorno de estresse pós-traumático. Todos esses transtornos, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, ninguém morre disso. Lógico, a gente tem que ter um entendimento pra gente fazer um tratamento adequado e pra gente passar dessa fase. Olá, Nayá, tudo bom? Tenho TAG, só passa com Rivotril. Tá, passou rápido. Às vezes, por que o Rivotril, gente? A questão da medicação, que teve muita gente que também me perguntou, tá? Quando a pessoa toma o Rivotril, ele dá um relaxamento no corpo. Então, esse seria o quê? Um ansiolítico, que a gente chama. E o antidepressivo é que vai estar equilibrando esses neurotransmissores. Por isso que o antidepressivo, ele é importante, tá? Para a pessoa realmente conseguir ter esse equilíbrio dos neurotransmissores, para não ter mais o que? A crise. Quando uma pessoa, às vezes, está tendo uma crise depois de um mês de medicação, tem alguma coisa que não tá legal. De repente, conversar com o médico, ter essa confiança, essa liberdade de estar falando com o médico e dizer, olha, eu tô tendo ainda crises. Então, a dosagem da medicação, às vezes, não tá adequada. Às vezes, precisa aumentar um pouquinho mais essa dosagem, tá? Ou às vezes até mudar também a medicação, gente. Isso é muito comum no tratamento. Isso não quer dizer que o tratamento não está surtindo efeito. Isso quer dizer que o organismo da pessoa às vezes não está se adaptando à química desse remédio. Então é muito comum a mudança do remédio, tá bom? Oi, boa noite, Jô. Tenho vários sintomas, coisa ruim demais. Geralmente os pensamentos, gente. Às vezes o que eu percebo muito... Tem muita gente, às vezes, tenho certeza aqui no grupo, tem um monte de gente que fica de madrugada batendo papo, né? Tipo assim, tô com uma pontada no peito. E você? Você tá sentindo isso também? Então, gente, o pensamento é extremamente importante. Porque a partir do pensamento ruim, negativo, o que acontece? A ansiedade começa a ficar mais acima do normal, ocorre um desequilíbrio da serotonina, da noradrenalina e da adrenalina, e aí vocês começam a sentir mais o quê? Dor no peito, que a gente fala da angústia, tá? Então, à noite, eu acho que assim, eu sei que é complicado, né, para um monte de gente que às vezes tem insônia, mas assim, tentar fazer com que durma sempre no mesmo horário, colocar um abajuzinho, sabe, de fundo, colocar uma música relaxante. Geralmente, assim, para meus pacientes eu ensino essa técnica do treinamento autógeno para que o cérebro ele se acalme, entendeu? E a pessoa entra num estado de consciência alterada, e aí a pessoa consegue realmente ter um sono tranquilo, um sono reparador. Oi, Tainara, tudo bom? Agora aqui, apareceu alguém aqui no notebook. Boa noite, doutora Rosana. A pessoa que tem ansiedade, síndrome do pânico, pode chegar a ter um surto? Não, então, o que acontece, Tainara? Na hora da crise, a sensação é que você tá morrendo, né? A sensação é que, de repente, assim, eu vou infartar, o coração tá saindo pela boca, né? A respiração tá ofegante, então a sensação é de morte, tá? Só que assim, você não vai entrar num surto. De repente tem muita gente que fala, mas a pessoa pode ter um surto psicótico? Não, gente. Por quê? Porque todas as neuroses, tá? Seriam o transtorno do pânico, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, fobias. Então, isso está dentro das neuroses. O que são as neuroses? É o que a gente tem um contato com a realidade. A gente tem um contato com a nossa consciência. A gente sabe que alguma coisa não está bem na gente, mas a gente tem um contato com a realidade. No caso, né, vamos dizer assim, do surto, né, que tem muita gente que fala, né, então de repente, sei lá, eu vou ter um transtorno bipolar, alguma coisa assim, a pessoa ela não tem mais o contato com a realidade, por isso que tem essa separação que é importante a gente saber, pra gente não colocar tudo no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo balaio e falar, então tá, então eu também tenho, sei lá, ou esquizofrenia, ou, sabe, com neurose, não, então são coisas assim que a gente tem que diferenciar, entendeu? Boa noite, Ana, tudo bom? Meus sintomas, todos esses adorando aprender, obrigada. Que legal, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, Gorete. Eu não tenho isso de palpitação, eu fico muito mal, estar geral, cabeça estranha. Então, às vezes acontece isso,
os sintomas, eles não são iguais para todos, né? Não existe assim, lógico, tem alguns sintomas mais comuns, como taquicardia, às vezes a pessoa sente uma bola no estômago, sabe, uma azia, né? Então, ou às vezes tremores também, despersonalização, desrealização. E para outras pessoas não é assim, entendeu? Para outras pessoas a pessoa só sente, vamos supor, um problema no estômago. A pessoa sempre sente azia, tá? Isso não quer dizer que ela não tenha um transtorno do pânico. Então, assim, são sintomas que são diferentes para cada um. Boa noite, Andréia. Faço uso de venflaxina há anos, né? Tem dias que... Tá. Oi, boa noite, Mi. Tontura é normal? Sim. Por que tontura é normal, gente? Porque, na verdade, a ansiedade, ela tá acima do normal, tá? Oi, Diogo. Já te respondo também. Entra também no grupo da Síndrome do Pânico, que aí tá dando pra eu ler melhor, tá? Aqui no notebook. Então, assim, quando você tá numa ansiedade acima do normal, você fica o quê? Com a pressão alterada. Tem muita gente que tem a pressão baixa e tem muita gente que tem a pressão alta, tá? Então, assim, a vista ela fica meio turva, né? Às vezes dá uma sensação, às vezes, de desequilíbrio também. Tem muita gente que acha que ela vai desmaiar, né? Em função de tudo isso. Por causa do quê? Desse desequilíbrio químico que acontece no cérebro, tá? Por isso que é importante, gente, a medicação, né? Tem muita gente que eu sei que tem resistência a tomar medicação, mas é importante tomar a medicação para a gente equilibrar, em primeiro lugar, o nosso cérebro. E depois fazer também a terapia em conjunto, né, que seria o ideal, para depois a pessoa começar a ter esse entendimento de por que ela teve, de repente, as crises, por que ela está tão ansiosa, por que ela está com esses pensamentos fóbicos, às vezes de doença, e aí começar a modificar a forma do pensamento, tá? E depois vai começando a modificar também o comportamento. Boa noite, Melissa. Tudo bem? Só a fluoxetina ajuda? Sim, a fluoxetina, na verdade, é um antidepressivo, né? Tem muitos médicos que às vezes só dão um antidepressivo. Tem outros médicos que eles dão um antidepressivo junto com o ansiolítico. Que o ansiolítico, na verdade, ele dá um relaxamento no corpo. É mais para dormir, às vezes os médicos, eles orientam, e na parte da manhã também, dependendo do nível de ansiedade que a pessoa tenha. Boa noite, Priscila, tudo bom? Fale mais sobre a importância do uso da medicação. Então, isso que eu estava falando, Priscila, a medicação é importante por quê? Porque ela equilibra os neurotransmissores, não resista à medicação, isso mesmo, né? A medicação, ela é importante. Lógico, ninguém gosta de tomar remédio, gente, tá? Mas vocês têm que entender o seguinte, por que a gente toma medicação? Porque ocorre um desequilíbrio químico do cérebro, que eu falei para vocês, os neurotransmissores, que é a mesma coisa que a gente, vamos supor, tá? Entrou um assaltante aqui no consultório. O que acontece no meu cérebro? Eu vou me preparar, né, para a situação. Lógico que eu vou estar fugindo, eu não vou estar enfrentando, né? E aí, o que ocorre quimicamente no meu cérebro, né? A noradrenalina, né, começa a entrar, né, mais constante no meu organismo, a adrenalina, a noradrenalina e a serotonina também. Então, eu estou me preparando para aquela situação aterrorizante que seria, sei lá, o assaltante, tá? Isso é normal para qualquer ser humano e para os animais também, quando eles estão em perigo. Só que quem tem, vamos dizer assim, o pânico, ele está em perigo 24 horas. Então, é aquele assaltante que está aqui dentro da cabeça. Então, a pessoa está nesse desequilíbrio químico 24 horas. Por isso que é importante tomar a medicação, né? Sempre junto com a terapia, senão não adianta. Vocês querem se curar? Converse com a psicóloga que vocês estão, converse com o psiquiatra, e sempre vão fazer os dois tratamentos em conjunto. Tainara, doutor, o ataque de pânico pode ser provocado com algum evento estressante de grande ansiedade durante o dia? Então, isso que é importante que você falou é o seguinte. Por exemplo, uma pessoa tem uma crise agora. Aí, o que ela tem que entender? É assim, é pegar o fio da meada lá de trás, entendeu? O que aconteceu na semana, tá? O que na verdade, desenvolveu alguma coisa que, de repente, a pessoa ficou estressada, alguma coisa que a pessoa, às vezes, não gostou, tá? E, de repente, a pessoa, ela começa a ficar nesse processo de estresse e depois desenvolve uma crise lá na frente, às vezes, depois de 2, 3 dias.
Então, isso é muito comum. Então, para todo mundo entender o porquê que teve uma crise naquele momento, começa a fazer essa autoanálise, começa a voltar a semana, começa a perceber tudo o que aconteceu, tudo o que vocês fizerem. O que é legal também? Vocês anotarem, tá? Dia a dia. Oi, Melissa, tudo bom? Nunca tive problema de pressão. Depois da CDB, minha pressão só fica alta. Eu vou ter pressão alta pro resto da vida? Então, isso que é importante você também tá colocando, Melissa, porque na verdade não, tá? A pressão, ela altera de acordo com a fase, a crise que você tá passando. Isso não quer dizer que você vai ter pressão alta lá na frente. Depende muito do que? Do seu organismo, né? E em função da ansiedade, a pressão ela altera. Se você for medir na crise de pânico, ela vai estar alterada. Depois da crise, vai estar totalmente normal. Boa noite, Fernanda. Tomar só Rivotril não adianta, precisa associar com outra medicação. Meu médico me explicou. Isso, porque na verdade tem que tomar o antidepressivo junto com o ansiolítico. Oi, Giovana, que bom que tem você para esclarecer as coisas. Que legal. Seja bem-vinda, Giovana. Priscila, tudo bom? Porque a ansiedade causa desrealização? A minha está permanente e isso tem saída? Tem, Priscila. O que você precisa fazer? Você precisa, em primeiro lugar, fazer os tratamentos. Não sei se você está fazendo, tá? Mas fazer um tratamento médico, tomando a medicação e fazer a terapia com o psicólogo para ter um entendimento de tudo isso que está acontecendo com vocês. Para vocês saírem desse processo. Então, o que acontece? É como se vocês estivessem num filme, né? Então, assim, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, então vocês estão sentindo que vocês estão longe, né? Vocês não estão ali participando, é como se vocês ficam como observadores, né? Olhando aquele filme passando, mas bem longe. Tem gente, às vezes, que olha, às vezes, para o corpo e, às vezes, acha estranho o corpo, né? Então, a gente coloca, hoje em dia, a desrealização com a despersonalização igual, né? Ao mesmo tempo, tá? Por isso que é importante a pessoa, ela ter esse entendimento. Rodrigo, aí Rodrigo, já tá dando aula aqui, hein? Lorena, de pacote é um regulador de humor. Olha, ó, tem muita gente, olha, nesses 34 anos de trabalho, eu já vi gente de levantar e assim, falar tudo que acontece ali na bula da medicação, entenderam? Porque às vezes sabe mais do que um médico também, né? E tem muita gente às vezes que vai no médico e fala assim, nossa, mas esse remédio aí não é bom, né? Pra mim não fez muito efeito. De repente, sei lá, eu poderia estar tomando outra medicação, né? Boa noite, Luciana, tudo bom? Boa noite, Silvana. Doutora, você é um anjo. Quem dera meu psiquiatra fosse assim. Obrigada por você existir. Imagina, Silvana. Eu tô aqui, gente, para tentar ajudar um pouquinho, né? Esclarecer, bater um papo, que eu acho que é importante, né, para vocês. Eu sei que vocês têm milhões de dúvidas, né? Sempre dentro de uma hora, eu sei que fica difícil a gente responder todos, né? Mas coloque nos comentários todas as perguntas, que depois eu vou estar respondendo um a um, tá bom? Boa noite, João, tudo bom? Boa noite, Júnior. Priscila, faz tratamento e terapia. Que bom, Priscila. Sabe, você tá de parabéns, né? Porque, na verdade, você fazendo os tratamentos, pode ficar tranquila, você vai se curar. Boa noite, Leonísia. Tudo bom? Se quiser fazer perguntas, pode colocar aqui, tá? Oi, Lorena, tudo bom? Gabriela, o que fazer para evitar as crises? Então, como é que a gente consegue evitar as crises, gente? Em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Mudar nosso pensamento. Eu sei que é difícil, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, sabe? É começar a pensar, na hora que vocês forem dormir, pensar o seguinte, como é que foi meu dia, né? Quais as coisas boas que aconteceram? Isso que é importante também a gente estar verificando, tá? Depois, assim, o que eu posso fazer no dia seguinte? E começar a pensar coisas boas. O meu dia seguinte vai ser ótima, né? Vai acontecer tudo de bom no meu dia. Então, vocês já estão se preparando para coisas boas. Então, vocês estão fazendo o quê? Um trabalho preventivo para vocês não entrarem naquele pensamento de doença, aquele pensamento obsessivo que geralmente acontece, entenderam? Mas é um trabalho constante. O cérebro, a gente tem que trabalhar 24 horas, senão não adianta.
Oi, Tati, tudo bem? Beatriz, tudo bom? Doutora, meu médico me passou... Ai, agora passou rápido, mas depois você pode colocar novamente, tá? Sou de Recife. Ah, legal, Sandra. Ó, o que eu queria que vocês colocassem aqui, gente, é que cidade que vocês estão, tá? Quais os estados, né? Pra gente saber um pouquinho de vocês também, né? Onde é que vocês moram, tá? Se vocês estão fazendo tratamento ou não. Eu sou aqui de São Paulo, viu? Meu consultório aqui fica atrás do Shopping Santa Cruz, né? Na Vila Clementino. E aí gostaria de saber de vocês também onde é que vocês moram. Oi, Mari. Mora no Rio de Janeiro, legal. Melissa, Uberlândia, Minas Gerais. Sandra Costa, Santos. Lorena, sou de Guaíra, São Paulo, legal. Boa noite, Dida, tudo bom? Débora, Atlanta, nos Estados Unidos, oh, que legal, tudo bom? Sou da Bahia, aí, gente, a gente tá no Brasil inteiro, né? Oi, Ana, tudo bom? Doutora, faço tratamento desde os 19 anos e já estou com 32, será que nunca vai passar? Ana, tem cura. A gente precisa entender, às vezes, gente, essas pessoas que falam, eu tenho, sei lá, 10 anos, 20 anos de tratamento. Mas precisa perceber como é que foi esse tratamento. Será que, de repente, na hora que começou a fazer a terapia, começou e foi até o fim? Será que, de repente, lá com o psiquiatra, começou a tomar medicação e foi até o fim também? Isso que a gente precisa entender. Porque o processo de terapia é difícil. Por quê? Porque a pessoa ela vai ter a liberdade, que a gente fala, a empatia com o profissional, e vai estar conversando, né, sobre a vida dela. Só que tem que ir até o fim. Se a pessoa vai até o fim e faz um tratamento médico sempre em conjunto, a pessoa se cura. Nesses 34 anos de trabalho, gente, eu já vi várias pessoas curadas, tá? Algumas pessoas, de vez em quando, eu coloco aqui para vocês, né, um depoimento de cura. Lógico, sempre preservando, né, existe uma ética profissional. Muitos pacientes eu não posso estar colocando, porque de repente pode prejudicar às vezes no trabalho, infelizmente ainda existe isso, né? Então, se vocês quiserem, de vez em quando eu coloco alguns depoimentos para vocês estarem acompanhando, tá? Oi, Carla, deixa seu telefone para contato. Deixo sim. Olha, Recife, Pernambuco. O que mais, gente? Vão colocando aí onde é que vocês estão, né? Que a gente vai conhecendo um pouquinho também de vocês, né? Oi, Aline. Falta de ar, do sufocamento, pensamentos de se matar, o que é, no caso, né? Então, isso acontece por causa da ansiedade. O nível de ansiedade, quando ela está acima do normal, o nosso cérebro, ele tem todo um equilíbrio, né? Com o passar dos anos, a gente vai desequilibrando o nosso cérebro. O nosso cérebro comanda tudo, comanda os nossos pensamentos, comanda o nosso comportamento, comanda o quê? O nosso organismo, nossos órgãos internos também. Por isso que é importante a gente sempre estar trabalhando com o cérebro, mas do lado positivo. Pensou negativo? Pensa positivo. Pensou negativo? Pensa positivo. Porque é uma maneira do teu cérebro fazer com que você consiga trabalhar mais esse lado positivo. E é isso que está faltando. Porque às vezes eu percebo as pessoas muito ligadas nos sintomas. E, na verdade, as pessoas não estão preocupadas em se curarem. As pessoas não estão preocupadas, então o que eu posso fazer para me curar? O que eu posso fazer para eu parar de pensar nos meus sintomas, na minha dor no peito? De repente, sei lá, uma pontada na cabeça. O que eu posso estar fazendo? E é isso que vocês precisam começar a mudar a forma como vocês encaram realmente a doença. Isso vai ter cura, gente. Boa noite, Diego. Doutora, fusão no cérebro, o que é? No caso assim, desequilíbrio no cérebro, né? Então, porque às vezes assim, os pensamentos, eles ficam muito acelerados. O que é fusão no cérebro? É isso, Diego? Fusão no cérebro. Mas como assim fusão? O que acontece, às vezes, é um desequilíbrio mental. Por quê? O pensamento, ele tá acelerado, tá? A partir do momento que o pensamento está acelerado, a pessoa ela fica muito mais focada no quê? Nos sintomas ruins negativos. Fica mais focada em doenças, né? Por isso que as pessoas ficam naquela fobia, né? De achar que vai ter uma doença mais grave e tudo. Então, ela fica muito pensando, né, naquele pensamento ruim, negativo, obsessivo. Então, ela precisa cortar esses pensamentos negativos, esses pensamentos obsessivos, tá?
James, boa noite, tudo bom? Amei teu vídeo. Ah, legal. Fico contente que vocês estão gostando. Então, Diego, doutora que eu tinha, falei que criança que... Ah, passou rápido. Lorena, dormência no rosto. Diane, então, isso acontece. Por exemplo, às vezes, na crise de pânico, em função da ansiedade, tem pacientes às vezes que sente dormência no lábio, tá? E às vezes no braço também. Por isso que a pessoa acha que vai infartar. Depende, se tá tendo uma dormência, por exemplo, no braço esquerdo, então já associa, né, ao infarto, tá? Então, o que é importante, gente, a gente desfocar os pensamentos da doença. Quanto mais a gente focar na dor no peito, ou uma pontada na cabeça, ou de repente, sei lá, uma azia, o que vai acontecer? Vocês vão entrar numa ansiedade cada vez mais acima do normal, vocês começam a ter mais crises, tá? E aí, às vezes, vocês não conseguem sair daquele pensamento negativo obsessivo. Oi, Laiana, tudo bom? Pensamento positivo faz toda a diferença. Sim, com certeza, né? Por isso que é importante vocês estarem buscando. Oi, Rô. Lorena, nem eu, passou rápido, Rô. E que agora sim, eu tô lendo aqui da live aqui do meu perfil, né? E aqui no grupo da Síndrome do Pânico, vê se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Me dá um ok, tá? Neuza, você tá por aí? Fala aí se tá dando certo também a live aí no grupo da página da Síndrome do Pânico. Vocês estão me ouvindo? Então, Serginho, bipolaridade. A bipolaridade, o que acontece? Você não entra em contato muito com a realidade. Vamos assim, você distorce às vezes a realidade. De repente, sei lá, tá acontecendo algum problema, então você acha, poxa, mas essa pessoa tá fazendo isso porque ela quer me prejudicar. Ou de repente, sei lá, né, tá fazendo alguma coisa, tá ótima a transmissão, Ana Flávia. Ai, que legal. Então tá bom, gente. Então, né, vamos aqui, vamos conversando e vamos fazendo perguntas que eu tô aqui para responder, tá? Então, no transtorno bipolar, a pessoa, ela realmente, ela distorce tudo que acontece, tá? Tem fases, por exemplo, tem fases que a pessoa tá muito deprimida, ela não quer sair de casa, não quer tomar banho, acha que a vida não vale mais a pena, tal. Tem fases que ela tá na fase da mania. Então, nessa fase da mania, ela, de repente, ela sai, começa a comprar tudo, né? Então, de repente, assim, a compra, emocionalmente, ela vai gerando vamos dizer assim, um prazer, né? Que vai liberando o quê? A dopamina, né, gente? A mesma coisa, por exemplo, quando vocês vão, sei lá, jogar algum joguinho e tal, então aquilo vai sendo liberado, né? Tem muitos estudos hoje em dia, essa questão, por exemplo, da rede social, né? A pessoa vai lá e tira uma selfie. Se as pessoas não vão lá e não colocam os likes, então, nossa, a pessoa se sente péssima. Quando as pessoas vão lá e vão colocando os likes, a pessoa se sente bem. Por quê? Porque ela vai liberando a dopamina também no cérebro, que é um neurotransmissor também, que dá uma sensação do quê? De prazer no nosso corpo, tá? Boa noite, Lorena. Sou bipolar. Então, é importante você fazer tratamento, entendeu, Lorena? De você fazer terapia também e de você fazer um tratamento médico. Fernanda, boa noite, tudo bom? Boa noite, Daiane. Eu tenho muito medo de fazer exames. Oi, Neuza. Estou te acompanhando pela página da Síndrome do Pânico. A transmissão está ótima. Mais uma vez, é isso? Ai, que legal, Neuza. Que legal que você está aqui, né? E obrigada por você estar dando essa oportunidade para eu poder estar ajudando a todo mundo aqui, né? Vamos tentar ver se a gente faz mais vezes, né? Esses encontros, que aí eu coloquei agora nas férias, né? Mas aí vamos ver se depois de julho agora a gente continua, né? De repente uma vez por semana, né? A gente está conversando. Olha, Renata, estou acompanhando de Portugal. Seja bem-vinda. Oi, doutora, eu sou de Aracaju, Maria Correia. Anaya, beber piora? Então, uma coisa que é importante, gente, não misturem remédio com medicação. A pior coisa que existe é o álcool, gente. Eu acho que assim, independente se a gente está fazendo tratamento ou não.
né? Tem muita gente que, lógico, assim, vai beber por quê? Porque o álcool relaxa, né? O álcool, assim, deixa a pessoa mais sociável, né? Tem pessoas que às vezes sentem vergonha de estar conversando, vergonha de estar se expondo, então, de repente, assim, bebe também por causa disso. Mas o que acontece? O álcool, ele atrapalha o tratamento medicamentoso, tá? Então, por isso que estou tomando antidepressivo, estou tomando ansiolítico, não bebam, tá? Isso, assim, é uma orientação para todas as pessoas. Oi, Renata, estou te acompanhando de Portugal. Ah, tá, já passou. Tudo bem. Gente, então assim, a questão, por exemplo, do treinamento autógeno, né, que as pessoas estavam me perguntando, tá? Essa técnica, ela é muito divulgada na Europa, tá? É a coisa mais comum. É como se fosse, por exemplo, uma pessoa passar no Hospital das Clínicas, né? Que lógico que aqui no Brasil isso não vai acontecer, né? E o médico, ele vai estar ensinando para o paciente o treinamento autógeno. Ele vai estar ensinando a esse paciente, isso assim, numa doença orgânica. De repente a pessoa tem uma gastrite, tá? De repente a pessoa tem um problema cardíaco. Então o médico, ele vai estar fazendo um tratamento alopático, normal, mas esse médico, ele ensina para o paciente como ele deve lidar com o cérebro e como o próprio paciente vai estar ajudando também no tratamento. Por isso que o tratamento é muito mais rápido ali na Europa, né? Então, lógico, lá, né, é totalmente diferente. Aqui no Brasil, essa técnica do treinamento autógeno, né, não é muito divulgada, tá? Na verdade, assim, eu sou a única profissional no mundo inteiro que desenvolveu essa técnica do treinamento autógeno para essa fórmula consciente. Então, o que seria isso? Conversando com vocês, eu mentalmente eu envio vários comandos para o meu cérebro e ao mesmo tempo estou falando com vocês, tá? Eu estou equilibrando meu batimento cardíaco, a minha pressão arterial, a minha circulação sanguínea, eu estou com as mãos quentes, né? Apesar que aqui, né, aqui no consultório faz muito frio, estou com as mãos quentinhas, porque mentalmente eu estou emitindo alguns comandos para o meu cérebro e eu estou regularizando todos os meus órgãos internos também. Não é só a questão emocional, tá? Oi, Diego, posso te pedir o Facebook? Pode. Eu coloco aqui para vocês depois, tá? Oi, Priscila, tem gente que no dia que vai beber não toma antidepressivo. E infelizmente isso acontece, né? Sou moderadora da página. Gostaria que você falasse dos males do álcool e da interrupção do medicamento para ingerir o álcool. Então, Priscila, o que é importante, gente? Não tomem álcool. Eu sei que, né, tem gente que fala, mas eu gostaria tanto. Tem cerveja sem álcool também, né? Então, assim, toma alguma coisa sem álcool, se vocês gostam. Tem gente que fala, mas eu saio com meus amigos estão lá bebendo, estão numa outra vibe, né? E eu tô aqui sem beber. Toma uma cerveja sem álcool, toma alguma coisa sem álcool, porque o álcool, na verdade, ele interrompe, eu sei disso. Tem muito paciente, Priscila, que vai tomar, sei lá, vai sair à noite com os amigos, então não vai tomar a dosagem do antidepressivo à noite. Toma só de manhã, tá? Mas isso, o que vai acontecendo com o cérebro, gente? Essa interrupção, no dia seguinte a pessoa não vai se sentir bem, gente, tá? Por isso que é importante a gente não misturar nem só antidepressivo e nem só ansiolítico, mas qualquer, de repente, por exemplo, um anti-inflamatório, né? Ou, de repente, um antibiótico. Se a pessoa também usa o álcool, ela corta totalmente, entendeu? O efeito também da medicação, né? Ou, às vezes, até potencializa, que a gente fala também, a medicação. Então, por isso, assim, não pode misturar nunca álcool com a medicação e nem fazer o seguinte, não tomar a dosagem, de repente, do remédio à noite para beber, tá? Porque isso tá prejudicando todo o tratamento que a pessoa tá, pelo menos, predisposta a querer realmente se curar, né? Oi, Sandra, como diz um amigo, a gente é o que pensa, isso mesmo. Porque, na verdade, a gente tem que realmente sempre direcionar a nossa vida para o bem. Uma coisa que eu sempre falo aqui com vocês é o seguinte, né? Cura existe. Ninguém nasceu com isso, gente. Então, vocês vão se curar. Como a gente vai buscar essa cura? É fazendo o tratamento de terapia e a medicação também, tratamento médico. Ter um entendimento de tudo isso e começar a trabalhar com o cérebro do lado positivo.
Porque aí vocês vão sair dessa fase. Tenho certeza que muita gente depois aqui vai colocar um depoimento de cura. Que realmente, o que é a cura? A pessoa vai passar por ansiedade, vai passar por estresse e ela não precisa mais tomar medicação. Ela consegue lidar com essa ansiedade, com esse estresse, mas de uma forma saudável. E é isso que a gente tem que aprender. Todo ser humano tem condição de aprender isso. Oi, Patrícia, boa noite. Tudo bom? Se quiser fazer pergunta, tá? Pode colocar aqui e eu respondo, né? Renato, o médico me receitou o Ideral depois da última crise. Esse remédio é bom para isso? Sim. Porque assim, Renata, em primeiro lugar, você tem que confiar no seu médico, tá? E lógico, tem muita gente que não confia. Eu acho assim, gente, tem um problema às vezes muito sério, né? As pessoas não confiam em ninguém, né? Então, de repente, vai no médico, não dá certo, vai no outro médico, não dá certo, vai no outro médico e vai passando, né, a vida inteira um monte de médico. A pessoa não vai se curar. Por quê? Porque ela não fica só no tratamento, né? Oi, Karina, fico calma de te ouvir. Que legal, Karina, que bom, né? Que bom que eu tô ajudando aí algumas pessoas. Então, assim, de repente, terapia. Terapia começa com uma e começa com outra, com outra, com outra, com outra. Não vai se curar desse jeito, vai levar 10, 20 anos, né? Por isso que é importante terapia começar e ir até o fim. Ter uma empatia com essa profissional. Vocês gostarem dessa profissional. Pode ser uma ótima profissional, pode ser PhD, pode ser maravilhosa profissionalmente. Mas se a pessoa às vezes não se sente muito bem à vontade, às vezes não dá certo muito o tratamento, né? Mesmo com o médico. Não tem médico que às vezes você olha na cara dele e você não gosta? Isso é comum acontecer, né? Oi, Adriana. Boa noite, doutora. Onde você atende? Eu tô aqui em São Paulo. Aqui atrás do Shopping Santa Cruz, né? Quem mora aqui em São Paulo se conhece aqui, bem no metrô Santa Cruz. Meu consultório fica bem atrás. Rayane, não tenha medo, os medos mentem. Isso, medo é normal, gente. Boa noite, Creuza, tudo bom? Isso que vocês precisam entender. O medo é normal para todo ser humano. Se a gente não tivesse medo, a gente saia na rua de boa, tranquila. Ai, eu não vou nem nunca ser assaltada, né? Então a gente tem um medo por quê? Pra gente preservar, né, o nosso bem-estar. Entenderam? Então, quando o medo começa a sair do normal, quando a gente começa a viver em função do medo, aí que está o problema. E é aí que a gente precisa procurar ajuda, né? E pode ser vários transtornos mentais, por isso que é importante sempre um diagnóstico correto. Oi, Maria. Doutora, tenho medo de tomar medicamento. Então, medo todo mundo tem, Maria, sabe? Eu acho assim, de repente... Ninguém gosta de tomar remédio, vamos falar a verdade, né? Ninguém vai, ai, que legal, vou tomar um antidepressivo, um ansiolítico. Mas é importante, porque a gente precisa equilibrar nossos neurotransmissores. Por isso que é importante a gente tomar a medicação, tá? Oi, Ana, tudo bom? Já tomo remédio, que bom. Renata, tenho muito ataque cardíaco, meu coração chega a 145 batimentos. Então, depende, Renata. Ó, uma coisa que eu falo pra vocês. Quando a gente tá ali no nível de ansiedade, a gente tá no pensamento obsessivo. O que é o pensamento obsessivo? Aquilo que a gente não controla. Ai, mas eu tô doente, mas ai, aí de repente eu vou lá, vou vasculhar. Ai, mas o que é essa dor no peito que eu senti? Será que é alguma coisa mais grave? Ai, de repente, sei lá, eu tô com problema na tireoide, deixa eu lá pesquisar, deixa eu ver. Quanto mais vocês forem olhar, principalmente o Dr. Google, isso é a pior coisa que existe, gente. Porque quanto mais vocês forem, né, ali atrás dos sintomas, do que tá acontecendo, mais mal vocês vão sentir. Mais ansiedade vocês vão sentir. E aí o que acontece? Mais crises vocês vão ter. Mais insônia vocês vão ter. Porque vocês vão ficar a noite inteira falando dos sintomas. E aí, ao invés de ficar, eu vou ficar minha noite inteira falando dos sintomas, não. Eu vou tentar relaxar, eu vou tentar entrar nesse estado de consciência alterado, né? Eu vou deixar uma luz, né? Um bajurzinho no quarto, eu vou tentar colocar uma música de fundo, ou vou ler um livro, entendeu? Desfocar dos sintomas, senão vocês não vão conseguir dormir, vocês vão ficar a noite inteira realmente com essa insônia, tá? É verdade que o Google só atrapalha, Daniela? Sim, com certeza, né?
Doutor Google só dá problema, Camila, isso mesmo. Por quê, gente? Lógico, o Doutor Google é terra de ninguém, vamos falar a verdade, né? Lógico, tem profissionais que são corretos, tem profissionais que não são. Eu já vi, nossa, casos assim terríveis, né? De colocarem coisas aí, sei lá, se dizem às vezes psicólogos entre aspas, e na verdade não tem um conselho regional de psicologia, por isso que é importante, gente. Quando vocês forem passar com um profissional, perguntem o CRP, perguntem o Conselho Regional de Psicologia, psiquiatra também, perguntem, né? Porque esse profissional ele tem que estar habilitado, esse profissional tem que ter estudado, né? Os 5 anos mais os outros anos que a pessoa vai estar estudando o resto da vida para ela estar preparada para estar atendendo vocês também, né? Porque hoje em dia tem de tudo, né? Tem, sei lá, eu faço, sei lá, sou terapeuta holística, né? Daí fiz uma miscelânea de um monte de coisas, né? E que de repente, sei lá, já vi casos terríveis de falarem coisas para paciente para cheirar café, para se curar, beber xixi, gente, né? Para se curar. Então a gente precisa, sabe, selecionar muito bem o que a gente lê no Google, né? Oi, Ana, tudo bom? Boa noite, já me trata há 6 anos e tem episódios super animados e super no fundo do poço. Então, Ana, assim, já que você tá fazendo tratamento, não sei se você faz com terapia e medicamento também, tá? Se você estiver fazendo tratamento também com uma psicóloga, psicólogo, converse com esse profissional. Converse com ele para entender, mas por que às vezes eu tô bem, por que às vezes eu tô no fundo do poço, né? Por que realmente eu não consigo sempre estar sabe, numa linear sempre positiva, sabe? De sempre, eu vou começar a semana bem, vou terminar lá bem, né? É isso que a gente sempre tem que estar buscando, esse bem-estar mental e físico. Oi, Priscila, tudo bom? Doutora, é normal esses pensamentos catastróficos que temos? Sim. Eu já tive paciente, gente, que às vezes ficava com medo de machucar os filhos, né? De fazer algum mal para os filhos, de repente, sei lá, de achar que alguma faca na cozinha, né, era bom esconder, porque de repente tem medo de fazer isso. Isso é muito comum acontecer. Isso quer dizer que nunca na vida vocês vão fazer mal para ninguém. É só o pensamento que ele fica em desequilíbrio, tá? Então, por isso que a terapia é super importante também nesse momento, para você entender, tá, mas por que esses pensamentos catastróficos estão acontecendo comigo? Essa coisa, às vezes, de raiva, às vezes, que eu sinto, né? De repente, às vezes na infância, às vezes na adolescência, a pessoa começa a perceber algumas fases, algumas situações que a pessoa viveu e que de repente ela não conseguiu lidar com aquela situação, né, de tensão, de estresse. Então ela foi o quê? Engolindo, que a gente fala, a gente somatiza. A gente vai jogando para o nosso corpo todas as coisas ruins que a gente não consegue lidar na realidade, tá? Então, o que vai acontecendo? A gente vai criando várias doenças que a gente também coloca psicossomáticas, porque a gente não consegue, às vezes, ser assertivo na vida. O que é assertivo? Uma pessoa faz alguma coisa, às vezes, pra gente, ou alguma situação que a gente não gostou, a gente devolve naquele mesmo momento. E aí, o que vai criando? Uma maneira de você se relacionar cada vez melhor com as pessoas, né? Uma maneira de você chegar e dar oportunidade para outra pessoa também se colocar. De repente, falar assim, olha, eu não gostei do que você fez. A outra pessoa pode falar, olha, mas desculpa, não foi por querer que eu fiz. Então, vocês vão sendo cada vez mais o quê? Verdadeiros, né? E isso que é importante, cada vez ser mais assertivo na vida. E não engolir sapos, não engolir as coisas que a gente vai engolindo desde criança, né? E a gente vai guardando o quê? Raiva, mágoa. Isso faz um mal terrível pro nosso cérebro e pro nosso corpo também. Raquel, tudo bom? Doutora, é normal esses pensamentos ruins diários? Sim. Porque o pensamento negativo é muito mais presente na vida da gente, né? Eu não consigo, eu não posso, eu tô com medo, eu tô ansiosa, eu tô angustiada. É muito mais presente. É mais difícil você trabalhar com o lado positivo, né? Do que você pensar, não, mas eu vou conseguir. É isso que vocês têm que começar a falar, até em voz alta, gente. Assim, a gente fala, fazer uma autoconversa saudável, sabe? Chegar e falar pra vocês, não, eu vou conseguir. Eu sei que eu tô com medo, mas aos pouquinhos, né, eu vou conseguindo enfrentar, aos pouquinhos eu vou estar saindo de casa, aos pouquinhos, de repente, eu vou chegar até o shopping,
ou às vezes eu vou conseguir em determinado lugar que eu não consigo, né? Então, assim, é trabalhar sempre com esse lado positivo. Oi, Camila, engolir coisa demais, você tá certa. A vida, a gente faz isso, né? A gente precisa, socialmente a gente tem que ser simpática, a gente tem que ser agradável, a gente tem que fazer só coisas boas. E a gente, como é que fica? E o nosso limite? É isso que a gente precisa também pensar. A gente precisa começar a respeitar o nosso limite. A gente precisa começar a respeitar, em primeiro lugar, a gente. Segundo lugar, a gente. Terceiro lugar, a gente, né? Só que a gente não faz isso. A gente fica sempre, né, cuidando dos outros. E a gente se deixa também, né, tá se cuidando, sabe? Tá se amando cada vez mais. E tá se aceitando cada vez mais, né? Oi, Ana, tudo bom? Uma coisa que sempre faço em momentos de crises é tomar Dramin em gotas. Funciona bastante comigo. Isso é prejudicial ou não tem problema? Então, por que o Dramin, né? E te ajuda nesse momento? Porque ele relaxa. Geralmente, às vezes, por exemplo, quem tem medo de viajar de avião, toma o quê? Dramin. Porque ele dá uma relaxada, né, na musculatura. Aí a pessoa tem mais, né, vamos dizer assim, consegue enfrentar mais essa situação, entendeu? Mas o que seria legal, Ana, assim, eu não sei se você faz tratamento médico e terapia também. É importante você estar fazendo, tá? Raquel, doutora, obrigada por nos ajudar. Que Deus te abençoe. Ah, obrigada. Deus abençoe vocês também, tá? James, doutora, como agir em relação ao transtorno de personalidade? Então, James, o que é importante, em primeiro lugar, eu não sei se você tem um diagnóstico, né? Mas faça um tratamento médico e um tratamento também com a terapia, tá? Para você ter esse entendimento do que está acontecendo, como você deve lidar com essas situações que às vezes são meio complicadas, né, dentro desse transtorno, né? Para você começar a modificar o seu pensamento. Sempre, gente, isso que eu falo, pensamento positivo, tá? Oi, Carla, sou da Zona Sul de São Paulo. Ah, então você é minha vizinha aqui. Eu tô na Zona Sul também. Não consigo sair sozinha. Camila, não tem gente que passou. Mas, gente, olha, desculpa se eu não consigo responder aqui na hora com vocês, tá? Que nem teve gente da outra vez que falou, nossa, né, não me responde e tal. É que passa muito rápido, tá? Aqui no celular, né? Mas aqui no notebook eu consigo ler com mais calma. Mas pode colocar as perguntas que depois eu vou estar respondendo aos poucos um a um, tá bom? Maxwell, doutora, duvidar do que estou pensando ajuda? Como assim duvidar do que você está pensando? De repente, assim, você está pensando em alguma coisa ruim, negativa. Aí você tem que desfocar a tua atenção, tá? Quanto mais vocês desfocarem a atenção dos sintomas, mais vocês vão deixar de sentir aquele sintoma naquele momento, tá? Aquela pontada, às vezes, no coração, uma azia, né? Como faço desmame de medicamento? Ana, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, é o médico que tem que fazer esse desmame, né? É o médico que tem que realmente, aos poucos, fazer uma diminuição da dosagem da medicação. Não façam por conta, gente, porque eu já tive várias pessoas que fizeram isso, aí tiveram crises muito mais fortes, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu tô me sentindo bem porque eu tenho que continuar a medicação. Mas o médico que ele vai ter, né, essa condição de saber qual o momento certo de estar diminuindo essa dosagem da medicação, né? Por isso que é importante a terapia nesse momento, porque o psicólogo ele vai estar ajudando o médico também para a pessoa se sentir mais segura, para ela também estar conseguindo fazer esse desmame, tá? Rodrigo, tem que ser meio termo. Eu nunca engoli sapo. E paniquei. Sempre fui até agressivo demais. Mas às vezes assim. Oi, Simoninha, tudo bom? Oi, Renata. Doutora, minhas crises é sempre no período menstrual ou na TPM, é normal. Então, isso também me perguntaram, né, para eu estar conversando. Na verdade, nessa questão dos hormônios, tem uma alteração, né, nesse momento para a mulher. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter mais crise de pânico. A mulher, ela fica mais triste, fica mais sensível. De repente, sei lá, tá assistindo alguma coisa na televisão, começa a chorar, né? Então, tem todo um processo hormonal também no corpo. Então, nessa hora, a pessoa vai ter mais crise de pânico. Isso é muito comum, viu? Oi, Jazinha, tudo bom? Estou com um problema muito sério com meus filhos. Não sei
se eles estão com ansiedade, é isso? Então, o que você tem que fazer? Busca um profissional, né? Vai fazer um diagnóstico correto, veja realmente o que eles estão sentindo, né? De repente colocar em terapia também, gente, porque fazer terapia também na infância seria legal. Eu acho que, na verdade, né, que infelizmente aqui no Brasil não existe isso. Mas se todos nós fizéssemos terapia na infância, ninguém estaria aqui passando por isso. Ninguém. Porque aí você já equilibra teu cérebro desde pequeno, desde criança, tá? E aí vocês não tem mais problema, não tem mais transtorno mental nenhum. Olha que legal que seria, né? Mas infelizmente a gente está no Brasil, né? Não existe isso, né? Roberta, doutora, tenho desrealização. Então, por que isso acontece, Roberta? Na verdade, como existe esse desequilíbrio químico no cérebro, aí o que vai acontecendo? Você vai tendo um nível de ansiedade acima do normal. Então, tem um desequilíbrio da serotonina, que é um neurotransmissor. Por exemplo, conversando aqui com vocês aqui conversando comigo, me olhando, o que vai acontecendo? Vocês vão se sentindo bem. Tem muita gente que fala, poxa, me sinto calma conversando com você. Nossa, que legal, você está esclarecendo uma dúvida que eu tinha, né? Então, nesse momento, alguns neurotransmissores, eles estão também sendo atuados. Por exemplo, a endorfina, que dá uma sensação, né, de relaxamento no corpo, a dopamina, que dá uma sensação de prazer, a gente equilibra a nossa serotonina, que equilibra o nosso humor, né? Então, assim, sempre, em qualquer situação, esses neurotransmissores, eles vão estar sempre atuando, tá? Mas quando a gente entra nesse processo de desrealização, despersonalização, esses neurotransmissores, eles estão totalmente em desequilíbrio. Por isso que a gente sente aquela coisa da tontura, uma sensação estranha, que às vezes, sei lá, a porta está mais longe do que está, né? Das coisas físicas estarem estranhas, as pessoas parece que elas estão mais longe do que realmente elas estão. O meu corpo às vezes está meio estranho, entendeu? Então é isso que vai acontecendo, tá? Por isso que é importante sempre tomar a medicação e terapia, gente. Ana, durante a gravidez tomei sertralina e tomo até hoje. Raquel. Minha segunda gravidez foi devido ao antidepressivo cortar o efeito do anticoncepcional. Então, Ana, na verdade, por exemplo, quando você tá durante a gravidez, você não tem crise de pânico, tá? Isso que é importante vocês estarem conversando também com o ginecologista, né? Porque na gravidez, em função dos hormônios, a pessoa ela não tem tantas crises, porque tá realmente mais equilibrada. Oi, Márcia, tudo bem? Que legal, Márcia é minha amiga, né? Estudamos juntas, né? Uma ótima profissional também. Quem quiser, depois eu passo também o endereço dela, tá? Ela não tá aqui em São Paulo. Yara Rocha, doutora, síndrome do pânico tem cura ou é apenas alívio? Não, tem, gente, porque assim, isso que eu tô falando pra vocês, né? Nesses 34 anos de trabalho, o que eu entendi? Quando a pessoa, todo mundo passa por ansiedade, todo mundo passa por estresse, concordam? Né? Ninguém vive no mar de rosas 24 horas. Tem dias que vocês vão acordar bem, tem dias que vocês vão acordar mais ou menos, né? E os problemas estão ali na nossa vida pra gente enfrentar, né? Só que às vezes a gente não quer enfrentar essa situação, tá? Então a gente vai ficando cada vez mais o quê? Estressada, mais estressada. E o estresse também no cérebro, a gente vai criando um monte de doenças psicossomáticas no nosso corpo também, viu? De repente uma gastrite, uma alergia, asma também, de repente, sei lá, um problema cardíaco. Então por isso que a gente precisa sempre estar lidando com o nosso estresse. Aqui é o cérebro que comanda, tá? E aí o que vai acontecendo? Se a pessoa, ela enfrenta todas essas situações, depois de um tempo, depois do tratamento médico, tá? Depois da terapia, de ter um entendimento de tudo que aconteceu, e a pessoa não tem mais os sintomas, então ela tá curada. A cura é isso, é você passar pelo estresse, é você enfrentar essas situações, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira que você se sinta bem, que você não vai mais somatizar de repente no estômago, não vai ter uma gastrite, que de repente você não vai somatizar de repente às vezes na região da respiração, de repente você vai piorar às vezes da asma, entenderam? Então é isso que é importante, gente. O estresse, na verdade, também, ele estraga tudo no nosso corpo. Por isso que a gente sempre tem que estar lidando muito bem
com as situações mais difíceis na vida, porque as boas, lógico, né? A gente lida muito bem e sentir mais felicidade e prazer na vida, tá? É todo dia sentir um pouquinho mais de prazer, entendeu? Que é isso que a gente vai tirando da nossa vida, é só responsabilidade, né? E a gente não sente mais prazer. E isso vai fazendo mal pro nosso corpo também, tá? Oi, Adriana, tudo bom? Camila, partiu morar em Portugal. Seria legal, né? Simoninha, faço uma técnica de respiração para aliviar as crises. E isso é muito importante, porque a oxigenação, quando a gente está no nível de ansiedade muito grande, a gente corta essa oxigenação também no cérebro. Por isso que dá tontura, né? Por isso que dá aquela sensação que de repente a pessoa vai desmaiar, tá? Oi, Renata. Doutor, porque as crises vai e volta como se fossem umas construções. Então, Renata, na verdade, as crises, dependendo da medicação, né, dependendo da dosagem certinha que você está tomando, não é para ter crises. Por isso que precisa do tratamento médico. Se a pessoa tiver ainda as crises, vamos supor, depois de um mês, às vezes 2 meses, é importante conversar com o médico para ele, de repente, ou aumentar a dosagem da medicação, ou às vezes mudar a medicação também. Isso é muito comum, entendeu? Então, as crises elas não podem ficar oscilando. E se de repente você teve uma crise hoje, pode perceber, faça essa autoanálise. Volta tudo o que aconteceu nessa semana. Comece a observar, comece a escrever tudo o que aconteceu. Ah, segunda aconteceu isso, terça, nossa, mas eu achei que não fosse me alterar. E às vezes uma mínima coisa que aconteceu, que você passou por uma atenção, depois lá na frente você vai ter uma crise de pânico, entendeu? Então por isso que é preciso sempre a gente ter essa autoanálise, começar a aprender também, né? Vocês que às vezes estão fazendo terapia, né, estão fazendo tratamento médico, comecem também a fazer a terapia lá fora, 24 horas. Comece a se auto-observar, mas de uma maneira saudável, né? Não naquela coisa perfeccionista, entendeu? Porque isso faz mal também para vocês. Oi, boa noite, Guida, tudo bom? Sinto agora só dor de cabeça e é normal na ansiedade. Sim, às vezes acontece, muitas pessoas têm muita enxaqueca, né? E por que enxaqueca? A gente tem que começar a parar para pensar. Porque alguma coisa que está acontecendo na nossa vida não está legal. A gente não está se sentindo tão confortável na situação. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai somatizando, né, na cabeça, que aí vai ter essa dor de cabeça. E às vezes a enxaqueca, que às vezes a pessoa fica... Às vezes 3 dias, a gente não consegue nem beber água, começa até a fazer mal, enjoa também o estômago, né? Oi, Juliana, tudo bem? Rô, eu tenho um diário, marco tudo o que acontece durante a semana. E isso mesmo, Rodrigo. Legal você estar passando isso para as pessoas também, porque eu, Rosana, sou psicóloga, né? Então eu falando para vocês, tipo, mas ela não tem pânico, ela não tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela não tem uma fobia, ela não vive, ela não sente isso. Como é que ela pode estar falando, né? Então, por isso que é importante. Oi, Ale, tudo bem? Que bom que você entrou aqui. Ainda tá aqui, ó. Né? Então, assim, é importante vocês realmente escreverem tudo que vai acontecendo na vida de vocês, para vocês começarem a modificar esses pensamentos ruins negativos, né? E aí vocês começarem a direcionar a vida de vocês de uma forma mais saudável. E aí que vocês encontram esse processo de cura que eu falo aqui para vocês. E tenho certeza, gente, daqui a um tempo, muita gente aqui no grupo vai colocar seu depoimento, vai colocar coisas boas. E isso que é legal também o grupo, né, da página da Síndrome do Pânico da Neuza, é vocês se autoajudarem, né? De vocês realmente colocarem coisas boas que vocês já viveram, que vocês ultrapassaram, dificuldades que vocês enfrentaram e vocês conseguiram. Comecem a colocar isso no grupo. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar muito mais pessoas, né? E de repente também na ONG, né, que eu sempre falo aqui para vocês, é uma ONG que eu tenho que chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico, né? Então, assim, são trabalhos em grupo que a gente faz e que de repente essa ajuda mútua, ela é extremamente importante, porque são pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? E que de repente, sei lá, olha, eu não consegui ir no shopping, agora eu consigo. Eu tinha medo de tomar medicação, agora eu consigo tomar medicação, eu tô me sentindo melhor. Então, isso é importante para vocês. Quanto mais vocês conversarem entre vocês, mas comecem a falar coisas boas, gente, sabe?
de coisas que vocês viveram e vocês se sentiram bem. Isso vai ajudar muito mais vocês do que vocês falarem só sobre os sintomas entre vocês. Entenderam? Rupiele, boa noite. Quando escrevo alguns dias, perco o foco e percebo que estou confusa. Então, o que é legal é você começar a escrever aquilo que você está sentindo, aquilo que você passou e você realmente vivenciou de uma maneira boa e sentir mais prazer na vida, gente. Isso que é importante, tá? O prazer a gente vai deixando de lado, a gente vai tendo só a responsabilidade, né? Aquela coisa do perfeccionismo. Não, eu tenho que só trabalhar 24 horas e ajudar os outros. Começa a mudar esse pensamento, começam a se sentir cada vez melhor com vocês mesmos, né? De vocês se cuidarem mais, de vocês se amarem mais. Tenho certeza que vocês vão conseguir, gente, tá? Gente, olha, por mim eu falaria aqui a noite inteira. É muito agradável, adoro conversar com vocês. Espero que eu consiga esclarecer algumas dúvidas, né? Quem eu não conseguir responder aqui nesse momento, coloque aqui nos comentários que um a um eu vou estar respondendo, tá? Então eu tô aqui sempre que vocês quiserem, né? Depois eu coloco também, né, a minha página também, né, para vocês entrarem em contato, vocês acompanharem um pouquinho o meu trabalho, tá bom? Então, olha, gente, boa noite. Adorei conversar com vocês, tá? E vamos ver, semana que vem a gente marca um outro encontro aí pra gente estar conversando, tá bom? Um beijo, tá? Que dê tudo certo na vida de vocês e tenho certeza, todos vocês vão se curar, tá? E pensamentos positivos e, ó, respiração diafragmática, vamos fazer como um trabalho preventivo, entendeu? E trabalhar com o cérebro do lado positivo. 24 horas também. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês, viu? Até mais. Tchau.